Este vídeo começa com silêncio e uma pergunta direta para quem assiste. E se Deus aparecesse para você hoje e dissesse: peça o que quiser? Essa não é uma pergunta hipotética. Isso realmente aconteceu com um homem chamado Salomão. Salomão não nasceu rei por acaso. Ele era filho de Davi, o maior rei que Israel já teve até então. Um homem segundo o coração de Deus, mas também cheio de falhas, erros e arrependimentos. Desde cedo, Salomão cresceu vendo o peso da liderança, a responsabilidade de governar pessoas e, principalmente, a importância de andar com Deus. Quando Davi morre, Salomão assume o trono ainda jovem, inexperiente, inseguro, com um povo inteiro para liderar e uma missão gigantesca nas mãos. E é exatamente nesse momento que Deus aparece a Salomão em sonho e faz uma das perguntas mais profundas de toda a Bíblia. O que você quer que eu te dê? Qualquer coisa poderia ser pedida ali. Riqueza. Vitória sobre inimigos. Vida longa. Poder. Mas Salomão pede algo diferente. Ele diz a Deus: eu sou apenas um jovem. Não sei como governar. Dá ao teu servo um coração sábio e entendido para julgar este grande povo. Essa resposta muda tudo. Salomão não pede nada para si. Ele pede algo para servir melhor os outros. E isso agrada profundamente a Deus. Deus responde dizendo que, porque Salomão não pediu riquezas nem a morte dos inimigos, ele lhe daria algo que ninguém antes teve e ninguém depois teria da mesma forma. Sabedoria sem igual. E mais. Deus também dá riqueza, honra e prosperidade. Aqui nasce Salomão como o homem mais sábio que já existiu. A sabedoria de Salomão não era apenas inteligência. Era discernimento. Era capacidade de ouvir. Era temor a Deus. Pouco tempo depois, essa sabedoria se torna pública em um episódio que atravessou séculos. Duas mulheres chegam diante do rei com um bebê. Ambas afirmam ser a mãe da criança. Não há testemunhas. Não há provas. Salomão poderia errar. Mas ele pede uma espada. Ele propõe dividir a criança ao meio. Uma das mulheres aceita. A outra se desespera e diz: não, dê a criança para ela. Apenas não a mate. Ali, Salomão entende tudo. A verdadeira mãe não quer vencer a discussão. Ela quer salvar o filho. Essa decisão se espalha por todo Israel. O povo passa a temer e respeitar Salomão porque percebe que a sabedoria de Deus estava nele. A partir desse momento, reis de outras nações começam a ouvir falar de Salomão. Pessoas viajam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras. Salomão não era conhecido pela força, nem pela guerra, mas pela sabedoria que vinha de Deus. E é aqui que entra algo fundamental para nós hoje. Salomão entendia que sabedoria começa com uma base: o temor do Senhor. Ele escreve isso mais tarde. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não existe verdadeira sabedoria longe de Deus. Salomão não era perfeito. Mas no início da sua caminhada, seu coração estava completamente alinhado com Deus. Ele andava com humildade. Reconhecia suas limitações. Buscava a direção divina antes de agir. E é exatamente isso que faz tanta falta hoje. Vivemos em uma geração que quer respostas rápidas, sucesso imediato e soluções fáceis. Mas Salomão nos ensina algo diferente. Antes de querer resultados, busque sabedoria. Antes de pedir coisas, peça direção. Antes de liderar pessoas, aprenda a ouvir Deus. Essa é a primeira grande lição de Salomão para nós hoje. Quem anda com Deus não precisa correr atrás de tudo. As coisas certas vêm no tempo certo. A glória, o templo e o legado de sabedoria. Salomão agora não é mais apenas um jovem rei inseguro. Ele se torna o governante mais respeitado do seu tempo. Israel vive um período de paz. Não há guerras constantes. Não há instabilidade. Há ordem, prosperidade e crescimento.
E quando um reino vive em paz, ele pode construir. O maior projeto da vida de Salomão começa a tomar forma. O Templo do Senhor. Esse não era um prédio comum. Era o lugar onde o nome de Deus habitaria no meio do povo. Salomão leva esse projeto extremamente a sério. Cada detalhe é pensado. Cada material é escolhido com excelência. Cedros do Líbano. Ouro puro. Pedras lavradas. Tudo feito com o melhor. Isso revela algo poderoso sobre Salomão. Ele entendia que Deus merece o melhor, não o resto. Foram anos de preparação e construção. Quando o templo fica pronto, acontece algo histórico. Salomão reúne todo o povo de Israel. Sacerdotes, líderes, anciãos. Todos estão ali. A Arca da Aliança é levada para dentro do templo. E quando isso acontece, uma nuvem enche o lugar. A presença de Deus se manifesta de forma tão intensa que os sacerdotes não conseguem permanecer em pé. Deus aceita o templo. Salomão então faz uma das orações mais lindas e profundas da Bíblia. Ele reconhece que nem os céus podem conter a grandeza de Deus. Mesmo assim, pede que Deus ouça as orações feitas naquele lugar. Ele ora pelo povo, pelos estrangeiros, pelos que pecarem e se arrependerem, pelos que estiverem longe. Essa oração mostra um rei que entende seu papel. Ele não governa acima de Deus. Ele governa debaixo de Deus. Depois da oração, Deus aparece novamente a Salomão e reafirma a aliança. Se Salomão andar nos caminhos do Senhor, o reino será estabelecido. Nesse mesmo período, a sabedoria de Salomão se espalha pelo mundo. Ele escreve provérbios, cânticos, reflexões profundas sobre a vida. A Bíblia diz que Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Textos que falam sobre trabalho, relacionamentos, decisões, tempo, vaidade, propósito e sentido da vida. Pessoas vinham de nações distantes para ouvir Salomão falar. A rainha de Sabá viaja quilômetros para testá-lo com perguntas difíceis. O desvio do coração e as consequências das escolhas. A história de Salomão muda de tom aqui. Até agora, vimos um rei sábio, temente a Deus, respeitado por nações inteiras. Mas a Bíblia não esconde a verdade. Ela mostra também onde tudo começou a se perder. Salomão tinha tudo: sabedoria, riqueza, honra, paz. E, muitas vezes, é exatamente nesse ponto que mora o maior perigo. A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Mulheres de nações que não adoravam o Deus de Israel. Deus havia alertado claramente. Essas alianças afastariam o coração do rei. Mas Salomão ignora o aviso. No começo, nada parece errado. Ele continua governando. Continua próspero. Continua respeitado. Esse é um dos enganos mais perigosos da vida espiritual. Achar que, porque nada desmoronou ainda, está tudo bem. Com o tempo, as esposas de Salomão começam a influenciá-lo. Ele constrói altares para outros deuses. Permite práticas que antes ele jamais aceitaria. O coração que antes era totalmente de Deus agora está dividido. E Deus não divide o coração com ninguém. A Bíblia diz algo muito forte. O coração de Salomão já não era totalmente fiel ao Senhor, como fora o coração de Davi, seu pai. Esse versículo pesa. Salomão não abandona Deus de uma vez. Ele apenas começa a se afastar aos poucos. E é assim que muitas pessoas se perdem hoje. Não por um grande pecado repentino, mas por pequenas concessões diárias. Salomão ainda tinha sabedoria. Ainda tinha riquezas. Mas perdeu algo essencial: a intimidade com Deus. E toda escolha tem consequência. Deus aparece novamente a Salomão, mas agora com uma advertência. Por causa da desobediência, o reino seria dividido após sua morte. Não por falta de capacidade, mas por falta de fidelidade.
Salomão termina seus dias com estabilidade externa, mas conflito interno. É nesse período que muitos estudiosos acreditam que ele escreve Eclesiastes. Um livro marcado por reflexões profundas e, ao mesmo tempo, melancólicas. Ele diz: tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Como alguém que teve tudo pode escrever isso? Porque Salomão entendeu, talvez tarde demais, que nada substitui um coração alinhado com Deus. Ele viveu para experimentar os extremos da vida. Sabedoria máxima. Prazer máximo. Riqueza máxima. E chegou à mesma conclusão. Sem Deus no centro, tudo perde o sentido. Essa parte da história de Salomão é um alerta direto para nós hoje. Você pode conhecer a Bíblia. Pode ter sucesso. Pode ser admirado. Mas se o coração estiver dividido, o caminho começa a se perder. Salomão nos ensina que começar bem é importante. Mas terminar bem é essencial.